Graça e paz, querido, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre Hebreus capítulo 11, versículo 1. E lá em Hebreus diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Já em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, quando você, quando eu, quando nós dobramos os nossos joelhos e voltamos a nossa face ao Senhor e entramos em oração, em intimidade com Deus, nós ainda não temos aquela resposta, como foi o caso de Daniel. Daniel, que orava 3 vezes ao dia, Daniel tinha uma demanda da qual ele precisava que o Senhor o respondesse. E Daniel dobra o seu joelho, e Daniel se volta para Deus em intimidade com Deus e coloca qual é a situação, qual é o pleito, qual é a demanda, ele apresenta ao Senhor. E vai nos dizer a palavra que lá em Daniel, o Senhor já tinha respondido no primeiro dia à oração de Daniel. Mas a questão é que naquela circunstância, naquele momento, o opositor chamado diabo, Satanás, o inimigo, se levantou. E nas regiões celestiais, ele travou um combate com os anjos do Senhor para que essa resposta, para que essa demanda de Daniel não fosse atendida. Mas veja, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Daniel não tinha visto a resposta, mas Daniel esperava a resposta mesmo sem vê-la, mesmo sem ouvir, mesmo sem saber. Então Daniel manteve a sua fé e continuou a sua oração por 21 dias, até que a batalha nas regiões celestiais foram vencidas e Daniel obteve a resposta à sua demanda, o seu pleito, aquilo que ele buscava no Senhor, chegou até Daniel. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Daniel foi um homem de fé e por isso ele agradou a Deus. Daniel era um homem de intimidade com Deus. Daniel dobrava os joelhos e orava e persistia e tinha resiliência. E ele sabia que Deus é o Deus que atende às suas demandas. Ele sabia que Deus é o recompensador da vossa fé, né? E aí então ele obteve o resultado e ele, na sua perseverança, continuou a orar, a buscar e agradecer a Deus. Então é necessário que toda vez que você, que eu, que nós venhamos a nos aproximar de Deus, sabendo uma vez que Deus existe, nós precisamos entender que há um tempo para todas as respostas no Senhor. Deus, ele tem o seu Kairos, o tempo Kairos de Deus não é o tempo Cronos, que é o tempo relógio nosso. O tempo de Deus, ele é eterno. Um dia para nós é como 1000 dias para Deus. Então veja, queridos, é necessário que ao se aproximar de Deus, a nossa fé seja mantida sem murmuração, sem dúvidas no coração. Se a gente olhar
O que Paulo e Silas faziam nos momentos mais tenebrosos da vida deles? Naqueles momentos tenebrosos, aqueles momentos em que a gente se vê cercado, ilhado, e que a gente fala, e agora? O que será da nossa vida? Paulo e Silas passa por uma experiência dolorosa, que é a experiência de serem presos. Então, eles, mesmo estando presos, a alma deles não estava presa. A boca deles não estavam presas para deixar de louvar ao Senhor. Paulo e Silas tinham apenas o corpo preso, mas a sua mente ainda estava voltada para o Senhor. A sua voz estava voltada para o Senhor. As suas orações estavam voltadas para o Senhor. O seu louvor estavam voltados para o Senhor. Então, a Bíblia vai nos informar que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam, cantavam e oravam, oravam e cantavam. Esta era a rotina deles, uma rotina de busca pela presença do Senhor, uma rotina de oração e de adoração, mesmo que o corpo estivesse sofrendo, mesmo que o corpo estivesse sem a sua liberdade. O corpo estava retido, mas a sua alma, o seu espírito, a sua integridade com Deus, não. Esta estava livre. E aí, o que nós aprendemos aqui? Que quando eles cansavam de orar, eles cantavam. Quando eles cansavam de cantar, eles oravam. Enquanto um cantava, o outro orava. Enquanto um orava, o outro cantava. Mas isso era de modo rotineiro, contínuo. Então a palavra que eu vos trago aqui é de que você continue a marchar. Marche, não pare, marche, porque quando Moisés chegou com o povo na beira do Mar Vermelho, Moisés tinha um problema. E Moisés estava na condição de liderança. E Moisés tinha que liderar aquele povo. Mas ele tinha um problema à sua frente e um problema atrás do povo. Um problema que estava vindo, que estava perseguindo, que estava avançando, que estava cada vez mais se estreitando, afunilando o povo de Deus naquele momento, colocando o povo de Deus numa condição de xeque-mate. Moisés precisava de uma solução. E esta solução veio da parte do Senhor, porque Moisés utiliza a sua fé. Moisés, ele se põe diante do Senhor e o Senhor o orienta com relação àquilo que ele devia fazer. Moisés, obediente ao Senhor, fez exatamente o que o Senhor o dissera. E aí, então, aquele problema que estava à frente de Moisés e do povo acabou saindo, foi eliminado. O Mar Vermelho se abriu. Então, os problemas que o sufocavam ali, à frente e à retaguarda, à direita e à esquerda, à frente e atrás, estes problemas todos caíram por terra. E Deus, quando abre o Mar Vermelho, ele estava abrindo uma porta para o povo, uma porta de escape, uma porta de saída, onde o povo então marcha. E Deus orienta Moisés para que marche e que o povo marche. Não era momento do povo parar. O povo estava sendo perseguido. E quando somos perseguidos, temos que nos colocar na brecha, temos que nos colocar na presença do Senhor, para que os muros, para que os obstáculos caiam, para que o Mar Vermelho se abra, para que a boca do leão seja fechada, para que a fornalha de fogo não nos atinja.
para que o Senhor desça e venha em socorro do seu povo. E com certeza, agindo pela fé, o socorro do Senhor virá. A vitória vem para aqueles que suportam o processo e não desistem. Existe um processo que se inicia e que nós não sabemos quando este processo vai ser encerrado. Ele apenas se inicia e a gente nós vivemos o processo sem saber o dia e a hora que esse processo irá cessar. Mas uma coisa é certeza, o processo irá, uma hora, se encerrar. E aí nós temos que guardar o nosso firme fundamento, que é a nossa fé, que é a nossa esperança de que Jesus não nos abandona. Porque Jesus disse, eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Porque Deus disse, eu não sou filho do homem para que minta e nem se arrependa. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Creia, não se deixe sucumbir pelos problemas da vida. Coloque os teus olhos no Senhor. Como diz o salmista, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro vem daquele que é bem presente no dia da minha angústia. O meu socorro vem daquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Queridos, Deus não é homem para que minta e nem se arrependa. Em sobrevindo qualquer tipo de perseguição, a igreja deve se manter unida, porque é na união que o Senhor ordena as suas bênçãos. O Senhor se agrada da união da igreja, do povo de Deus. O povo de Deus precisa estar em contínua oração, em contínua consagração, em contínua busca por intimidade com o Senhor. Então dobre os joelhos, busque ao Senhor. Não dá para orar muito tempo, ore 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos com o seu joelho dobrado, mas não deixe de buscar a presença de Deus. Então, em sobrevindo qualquer tipo de perseguição, a igreja deve ficar unida, porque é lá, na união, que o Senhor vai ordenar as suas bênçãos. Enquanto Paulo e Silas estavam na prisão orando e cantando, os demais irmãos estavam do lado de fora, estavam em suas casas, estavam reunidos em lares, clamando ao Senhor para que o Senhor visitasse Paulo e Silas, para que o Senhor desse o livramento, para que o Senhor fizesse uma obra ali, uma obra de socorro, uma obra de libertação, uma obra que viesse a livrá-los daquele mal que os afrontava naquela circunstância. O crente no Senhor Jesus deve ser um crente destemido, não deve temer ao mal, deve ser destemido, mas ao mesmo tempo que ele deve ser destemido, ele tem que ser prudente e resiliente e persistente e não negociar a sua fé jamais. Veja, lá em Atos capítulo 16, versículo 25, diz, perto da meia-noite. Qual era o horário, queridos? Perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam. Paulo e Silas faziam o que, queridos? Paulo e Silas cantavam e oravam. Mas Paulo e Silas cantavam o quê? Paulo e Silas cantavam hinos. E cantavam hinos a quem?
ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus eterno, ao Deus soberano, ao Deus que tudo pode, ao Deus de milagres, ao Deus de socorro, ao Deus de livramento, ao Deus que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E o versículo 26, veja o que aconteceu no versículo 26. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E foram soltas as prisões de todos. Talvez você tenha alguém da sua família que esteja preso, não necessariamente preso em uma cadeia, em um presídio, mas preso em um laço do inimigo, preso em uma situação do inimigo, preso na bebida, preso nas drogas, preso na prostituição, preso no erro, no engano, na mentira, na violência. De certa forma, há ali uma ação maligna, talvez em alguém da sua família, talvez em alguém que você ame, direta ou indiretamente, e que você clama ao Senhor. Veja que no versículo 26 fala, e de repente sobreveio. O de repente do Senhor pode surgir a qualquer momento, e às vezes você está pensando em parar, mas é neste momento em que você está pensando em parar que você não pode parar, que você deve marchar, que você deve prosseguir, que você deve avançar, que você deve continuar com as suas forças em ação. E se você se sente fraco, peça forças ao Senhor, porque o de repente do Senhor pode vir a qualquer momento, a qualquer instante. E se você parar, você não terá condições de ver o de repente do Senhor. E se você parar no meio do caminho, os seus sonhos serão frustrados, o seu desejo não será atingido, o seu desejo não será realizado. Então veja, queridos, quando lá no versículo 26 ele fala, de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, ou seja, Deus irá mudar o teu cativeiro, Deus irá mudar o cativeiro da tua família, Deus irá mudar o cativeiro do Brasil. Creia, ore, busque, dobre os joelhos, e Deus irá mudar todo o cativeiro, e haverá um grande terremoto. Os alicerces do Brasil, os alicerces que prendem estas pessoas, que prendem estas famílias, serão rompidos, serão quebrados, serão destruídos, e logo irão se abrir todas as portas, e estas pessoas serão soltas de suas prisões. Quando Jesus entra para transformar, para restaurar, para restituir, para vivificar. Jesus, por onde ele passa, há mudança, há transformação, há renovo. Não há lugar onde Jesus chegue que as trevas não tenham que sair. Não há lugar onde Jesus chegue que a luz não resplandeça. Não há lugar onde Jesus chegue que o mal permaneça. Deus é Deus. Creia. Em Marcos capítulo 16, versículo 18, ou em Lucas capítulo 10, versículo 19, há um trecho que diz assim: pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Veja, a palavra de Deus diz que os sinais seguirão aos que creem. Nós vivemos tempos maus, nós vivemos tempos onde há um grupo de homens que planejam o mal contra os bons, os injustos tentando atingir aos justos,
o homem iníquo tentando suprimir o homem justo, o homem correto, o homem íntegro em Deus. Porque nós somos um povo que cremos no invisível. Porque nós somos um povo que cremos em um Deus que, embora nós não o vejamos, nós temos a certeza e a convicção nos nossos corações que Ele existe, que Ele está vivo, que Ele age. Nós cremos num Deus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos no poder invisível de Deus, mas tão material, tão físico, que é incontestável este poder e esta presença que atua e que age em nosso socorro, em nosso benefício. E nestes dias maus, às vezes nós iremos passar por situações que nós iremos ver pessoas da direita e da esquerda caindo, mas nós não seremos atingidos. Porque a palavra do Senhor tem uma promessa para nossas vidas, que ela diz que 1000 cairão ao nosso lado, mas nós não seremos atingidos. Por que nós não seremos atingidos? Porque nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque Deus é conosco. Veja em Marcos capítulo 16, lá neste versículo 18 que eu li, tem uma promessa do Senhor para a tua vida. Entre tantas as promessas que eu já citei aqui, em Marcos capítulo 16, versículo 18, tem uma promessa do Senhor para a tua vida. Ele diz assim: se te derem a beber alguma coisa mortífera, ou ainda, se te injetarem algum líquido alheio ao teu corpo, que tenha características mortíferas, não lhes fará dano algum, porque é Deus quem opera no seu físico, é Deus quem opera no seu sangue, é Deus quem opera nos seus rins, é Deus quem opera no seu coração, é Deus quem opera o milagre, é Deus quem te mantém de pé, é Deus quem te dá mais um dia de vida, é Deus quem faz te levantar da cama, mesmo que ainda você caia sob alguma enfermidade, é Deus quem te sustenta, é Deus quem te sara, é Deus quem te cura, é Deus quem está contigo, é Deus quem tem o poder para dar vida e dar morte, é Deus quem tem o poder para gerar vida aonde aparenta ser morte. Quando nós olhamos para Moisés, que era um bebezinho e foi colocado dentro de um cesto, o inimigo, o diabo, colocou ali um decreto. Qual era o decreto? O decreto era que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas. Então o decreto ali era de que aquela criança estava morta, mas o decreto do inimigo, do diabo, não prevalece sobre o decreto de Deus. Enquanto o diabo dizia: há um decreto de morte sobre a vida desta criança neste cestinho que está correndo sobre as águas, Deus dizia: não. Neste cestinho que corre sobre as águas, há um decreto de vida, há um homem que eu vou levantar como libertador do meu povo, há um homem que eu vou usar tremendamente, maravilhosamente, grandemente. E assim o fez o Senhor. Deus mudou o decreto de morte que o inimigo havia colocado sobre Moisés, sobre aquela criança, sobre aquele bebê que estava no cesto. E Deus fez prevalecer o seu decreto de vida. E Deus fez com que Moisés crescesse na graça do Senhor e que Moisés passasse por experiências que o aproximariam de Deus e o tornariam ele em um grande líder do povo de Israel. Então veja-se, queridos, ore invocando a promessa do Senhor na tua vida. Os dias são maus, há homens e mulheres perversas. A Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que há homens e mulheres que são perversos. Agora, qual é a essência da nossa vida?
A essência da nossa vida é Jesus. A essência da nossa vida não pode ser outra. Os nossos olhos têm que estar fitos, virados, focados para o céu. Então veja, a essência da nossa vida é Jesus. De onde vem a nossa esperança e o nosso futuro? Vem de Jesus a nossa esperança e o nosso futuro. Jesus é o autor e consumador de todas as coisas. E dele, por ele e para ele são todas as coisas. E de Jesus e por Jesus e para Jesus são todas as coisas. E para caminhar para o encerramento, queridos, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Veja que aqui o Senhor orienta, veja que aqui o Senhor faz uma solicitação, veja que aqui o Senhor requer um comportamento do homem, da mulher, que o Senhor chama este homem, esta mulher, este casal, esta família, esta nação, a se humilhar, a orar, a buscar a face de Deus e a se manter longe dos maus caminhos. E quando o homem assim o faz, Deus traz uma outra promessa, uma outra palavra, dizendo: eu, o Senhor dos céus, vou ouvir a voz deste humilde, vou ouvir a voz desta minha ovelha, vou ouvir a voz deste meu servo, vou ouvir a voz deste meu filho, e eu vou perdoar o seu pecado, e vou curá-lo, e vou restabelecê-lo, e vou restituí-lo, e vou trazer refrigério, e vou curá-lo as emoções, vou curar o seu caráter, vou curar a sua terra, vou curar as suas finanças, vou curar a sua vida. Há uma promessa de Deus aqui, queridos, mas o Senhor requer algo de nós. Basta nós atentarmos e cumprirmos aquilo que o Senhor nos orienta, aquilo que o Senhor solicita. E em Salmo, capítulo 51, versículo 17, Deus mais uma vez vem e diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Veja bem, a arrogância, o orgulho, o exibicionismo, qualquer coisa que te tire da presença de Deus, qualquer coisa que queira tirar a glória de Deus para transportar para a glória de homens, Deus não está neste negócio, porque o que Deus gosta no homem é um espírito quebrantado e contrito, é uma pessoa que tem a humildade diante de Deus, que tem a humildade diante das pessoas, é uma pessoa que trata bem o seu próximo, uma pessoa que busca a paz para com todos, é uma pessoa que tem um coração que reconhece os seus pecados diante de Deus, uma pessoa que pede perdão a Deus pelos seus pecados, uma pessoa que tem Deus como referência e como firme fundamento da sua vida. É esta pessoa que Deus não desprezará. Deus marca presença na vida do justo, do homem justo. Deus marca presença. Deus está com seus olhos atentos sobre esta pessoa. Deus tem compromisso com os justos. Deus tem compromisso com aquele que oferecem sacrifícios de um coração quebrantado e contrito, um coração humilde, um coração que se humilha, um coração que reconhece a sua natureza pecaminosa, a sua natureza inferior a Deus, e que reconhece Deus como soberano, e que reconhece que sem Deus nada somos. O ar que respiramos
nós dependemos de Deus. A água que tomamos, nós dependemos de Deus. O calor do sol, nós dependemos de Deus. A noite, para nos dar o conforto para dormirmos, nós dependemos de Deus. Tudo é de Deus e tudo é por Deus. Sem Deus nada somos. Se temos saúde para trabalhar, é porque Deus está conosco. Se estamos passando por algum problema e estamos vivos, é porque Deus nos sustenta. Como diz a palavra do Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor Jeová, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e deste imenso universo. Queridos, eu espero que esta palavra possa trazer alento ao teu coração, algum conforto e que possa tê-lo ajudado na sua caminhada de fé. Graça e paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo continue falando ao teu coração e abençoando a tua vida, a tua família, a tua casa e a tua parentela. Fique com Deus. Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.